O avanço das pesquisas para a descoberta da cura da AIDS foi o destaque hoje na Conferência Internacional que acontece em Washington. Quem traz as informações via Skype é Lucas Bonanno, da Agência de Notícias da AIDS. A pesquisadora Françoise Barré-Sinozy, integrante do grupo francês que descobriu o vírus HIV, irá participar de um programa internacional em busca da cura da AIDS. A novidade influenciou a programação da conferência aqui em Washington, nos Estados Unidos, que terá cerca de 40 apresentações sobre as chances de cura da doença. Entre os casos será discutida a possível cura de Timothy Brown, conhecido como paciente de Berlim. Brown passou por um transplante e recebeu a medula de um doador que tinha uma mutação genética que impede a replicação do HIV. Hoje, 5 anos depois da operação, ele vive sem medicamentos e sem a progressão do vírus. No entanto, especialistas alertam que esse tipo de transplante é raro e muitos pacientes não resistem. A conferência contou também com uma manifestação que começou aqui no Centro de Convenções e seguiu até a Casa Branca. Centenas de ativistas pediram para que sejam cumpridas as promessas mundiais de acesso ao tratamento e à prevenção do HIV. Lucas Pondaco Bonanno, da Agência de Notícias da AIDS, especial para o Jornal da Cultura. Olha, pelo que a gente entende, então, a prevenção ainda é o caminho seguro. Eu estava vendo aqui até informações que surgiram nesse encontro, que as mulheres, gente, já representam, dos 34 milhões de pessoas que vivem, né, com HIV, elas representam metade. É muita coisa. Na África, por exemplo, chega a 60%. E foi apresentado nesse encontro lá um anel vaginal, que é um anel que se coloca na mulher, não é para prevenir gravidez, não é anticoncepcional, mas que as mulheres devem colocar uma vez por mês. E aí isso se espalha, uma medicação anti-AIDS ali, isso seria uma forma das mulheres se prevenir, já que o número está crescendo muito. A gente aqui no Brasil, como a gente tem um programa de AIDS razoavelmente bem sucedido, o tema da AIDS aqui no Brasil parece que deu uma acalmada. Agora, quando você pega em países na África e em outros bolsões aí de pobreza que tem mundo afora, a questão da AIDS continua altíssima. 60% na África. E diferente do que originalmente ocorria, a incidência muito nos chamados grupos de risco, drogados, homossexuais, etc., nesses países é generalizado, não é uma questão de grupo de risco. Então, segue sendo uma questão de política de saúde pública global e com as soluções ainda um pouco deixando a desejar, ainda que tenha se avançado nesses espaços de cooperação internacional e do qual o Brasil tem participado de maneira muito positiva. Na África, tem regiões que foram dizimadas, né? Desapareceram do mapa em consequência da AIDS. Esse é outro ponto positivo. Como o Ricardo dizia, o Brasil foi pioneiro e corajoso em matéria de combate à AIDS e de alimentar a população contaminada com remédios e com o coquetel e com tudo que era necessário. Eu acho que nesse ponto nós brilhamos no panorama internacional. Olha, outras informações sobre essa Conferência Internacional de AIDS estão no site da agência AIDS.com.br. E o laboratório francês, olha, outra notícia aqui na área da saúde importante. Esse laboratório francês que está desenvolvendo a primeira vacina do mundo contra a dengue. O teste clínico foi realizado na Tailândia e demonstrou a capacidade de proteger contra 3 dos 4 tipos existentes aí da doença, da dengue. A fórmula é considerada segura, mas a vacina só deve ser lançada em 2015. A Organização Mundial da Saúde estima em até 100 milhões o número de novos casos de dengue a cada ano. Mudando de assunto, indo para a área internacional. A Síria segue cada vez mais isolada. Hoje, outros 2 embaixadores abandonaram o regime. Enquanto isso, rebeldes avançam na luta contra tropas do governo. Um general sírio desertou, pediu ao exército para rejeitar o regime e solicitou a união do país na era pós-Assad. Me dirijo a vocês como um dos filhos do exército sírio que rejeita o comportamento criminoso desse regime corrupto. Vamos nos unir para construir uma nova Síria, disse Manaf Tlas à TV Al Arábia. O general, considerado um dos mais altos militares do regime e próximo ao presidente Assad, abandonou a guerra no mês passado e fugiu para a França. Tlas é apontado como um dos nomes que poderiam desempenhar um papel de liderança da fase de transição da Síria.
Hoje o regime sofreu mais 2 deserções. Os embaixadores sírios dos Emirados Árabes e do Chipre abandonaram o regime de Assad. Os 2 fugiram para o Catar. A Turquia fechou a fronteira com a Síria. Apenas refugiados podem entrar. Bom, tá claro aí que existe uma preocupação com o que vai ficar depois que o Assad for, enfim, eliminado. Ou eliminado no sentido de sair de cena. Sem dúvida. Os analistas, nos quais eu me incluo, foram muito pessimistas no sentido de indicar a possibilidade, de fato, desses rebeldes conseguirem vencer o exército sírio, que é tremendamente bem organizado, bem estruturado, bem armado. E o que a gente está vendo é que, por N razões, esse processo está indo muito além do que se imaginava. Então, agora você tem toda a razão. A questão que está se colocando agora é como fazer a gestão de uma possível transição, né? O que é o grande problema de todos os países que passaram pela Incrível, né? Se você olhar para a Líbia, para o Egito, não é? Existe... A Tunísia talvez seja o único grande exemplo que fez uma transição razoavelmente boa. Todos os outros estão em situações muito complicadas e tudo indica que a Síria caminha para algo semelhante. A Líbia está numa situação crítica, o Iraque numa situação crítica, o Egito numa situação crítica. A Síria deve caminhar. A gente começou comemorando muito esses processos todos, mas sabendo que não tinha muito claro para onde que isso ia acabar. Senes, a gente pode dizer que o ponto em comum, apesar dessa falta de unidade interna de cada um desses países, é a Irmandade Muçulmana? Não. Acho que é muito difícil. Não, tem os agrupamentos em cada um deles a combinação de forças em cada um deles é muito diferente. E o apoio e a relação desses grupos internos com as potências na própria região do Oriente Médio é muito diferente. Eu diria que é muito difícil imaginar um eixo condutor disso tudo. E o que nós estamos vendo também é essas defecções, ou seja, os antigos generais do próprio Assad estão saindo e já se apresentando como líderes de uma suposta resistência, quer dizer, se apresentando como alternativa de poder, o que indica que o regime está caindo para valer. Entendi, é verdade, é um sinal fortíssimo. Agora, eu fiquei aqui, enquanto vi aquela imagem daquele ex-ministro ali falando e tal, não sei o quê. O que acontece com a família desse homem que está lá na Síria? Vai sofrer perseguição? Vai ser um inferno? Sem dúvida nenhuma. Isso tem ocorrido em vários casos aí, não só no caso da Síria, em outros, de penalizar os familiares em decorrência de decisões dos chefes de família pró ou contra os regimes de plantão. Sem dúvida nenhuma, nesse caso, deve ocorrer algo nesse sentido. A seguir, futebol feminino do Brasil estreia com vitória da Olimpíada de Londres e ainda saltadora